Shalom Adonai a todos os que me ouvem, e eu quero dizer novamente que é uma alegria poder ter o privilégio de falar com algumas pessoas e desejando que essas algumas pessoas compartilhem isso que estão aprendendo com outras pessoas e desejando muito mais ainda que cada um de nós tenha intimidade com o Senhor crescendo dia a dia. O nosso alvo é o Senhor. O nosso olhar sempre deve estar voltado para Ele. Hoje eu quero continuar falando com você do assunto que venho falando nos últimos dias a respeito dos meses do nosso ano, do nosso calendário e o que significam os nomes deles. Eu estou me baseando naquilo que a professora Carla Damasceno escreveu. Ela pesquisou, montou um curso, eu adquiri o curso, porque entendi que nós precisávamos desse conhecimento. Então, estou ajudando a divulgar aquilo que é importante para nós, porque nós precisamos sair da malignidade dessas coberturas espirituais, dessas questões que são impostas a nós. A gente precisa conhecer para saber lidar com isso. E o assunto trata de mitologia grega e romana, e de repente você ouve falar em mitologia e você não dá valor porque mitologia é mentira, é história inventada. E é história inventada. Só que é uma história que muitas vezes é contada. E quando ela foi contada, quando ela foi criada, quando ela foi inventada, havia intentos, havia propósitos. Qual é o propósito? De se implantar a mentira. E sabendo-se que é mentira, a gente já sabe de onde vem. Porque sabemos quem é o pai da mentira. E o pai da mentira, ele chega diante de alguém que está pensando na verdade, ou que conhece a verdade, e ele diz assim: oh, não é bem, não é assim não. É desse jeito aqui. Ele tem sempre uma forma que ele, com argumento, ele convence as pessoas de que ele tem uma ideia melhor do que aquela que foi colocada pelo Criador. Então ele chega com a proposta diferente e com argumentos ele convence a pessoa de que ele tem uma ideia melhor ou de que ele vai explicar melhor aquilo que o Eterno falou. A tática é a mesma do Éden. Então ele vem com essa proposta para tirar a verdade de uma forma sutil e de uma forma bonita, apreciada, de uma forma sedutora. Então a mitologia ela sempre vem com uma história bonita. Mas esta não é verdade sobre ela. Mas então, relembrando aí a você, e eu quero começar consertando. Eu ouvi a professora Carla e falei que o calendário gregoriano que nós usamos vem de Gregório VIII, que foi quem mandou ordenar, organizar ou reajustar o calendário juliano, imposto pelo imperador Júlio César. Então, Gregório, mas aí é que está o conserto. Ela disse Gregório VIII e eu repeti Gregório VIII, mas depois eu vi que ela consertou.
é Gregório XIII. Papa Gregório XIII foi quem ordenou, decretou um ajuste no calendário, e o ajuste foi com relação ao ano bissexto e com relação à mudança da data da Páscoa. E ele então ordenou que a Páscoa tivesse alguma relação com fevereiro. E aí tem sempre uma ligação com o carnaval. Você já deve ter notado isso. E geralmente o carnaval acontece no mês de fevereiro. Na maioria das vezes acontece no mês de fevereiro. E 40 dias depois, então, temos a Páscoa. Então, está associado. Isso aí foi uma coisa colocada, um ajuste feito pelo Gregório XIII. Então, segundo o calendário gregoriano, o primeiro mês do ano ele mandou fazer assim, dividir 365 dias em 12 meses, e dando aí o primeiro mês recebendo o nome de janeiro, que é referente a Janus, o deus Janus, que é um deus que não tinha forma e que representava o caos. Ele não tinha, em princípio, alguma representação material, uma escultura, uma estátua, ele não tinha. E então ele significava o caos. Depois ele recebeu o nome de Janus e também fizeram uma escultura para ele. Um homem com duas cabeças, com dois rostos, as cabeças unidas pelas suas costas, uma à outra, dando a ideia de olhar para o passado e para o futuro, transferindo assim a guerra, o caos para o futuro. O segundo mês, que é o fevereiro, vem de Febros, que era o nome do deus da morte. E o terceiro mês, chamado março, está relacionado a Martius, que é um deus da guerra sangrenta. E vamos então a abril. E eu anotei aqui aquilo que eu copiei do curso. E em princípio, vemos que abril tem duas versões quanto à origem do seu nome. A primeira versão, a origem do nome abril, está relacionada a uma festa chamada Aprilis, em homenagem a uma deusa chamada Vênus, em romano, para os romanos, ou Afrodite para os gregos. Preste atenção a isso, guarda isso, é importante saber disso, para a gente conseguir entender algumas coisas. E aí eu vou repetir. A mitologia é uma história falsa, mas ela não acaba, ela vai ganhando vida e ela vai se estendendo. Os propósitos não morrem, os propósitos vão sendo passados de geração em geração, eles vão acompanhando a história e eles estão muito vivos. A psicanálise, por exemplo, vem do mito de Édipo, mitologia grega, a psicanálise que eu tanto gostei, mas ela vem daí. Então, o Sigmund Freud pegou a mitologia, pegou o mito do rei Édipo e ele transforma isso, então, na verdade, ele tentou transformar em ciência. E ele faz toda uma teoria baseada nisso.
E hoje você ouve falar da psicanálise no mundo inteiro. Então, é uma teoria que veio da mitologia, ou seja, o mito é mentira, mas ela foi criada com o intuito de tornar verdade. E aí se tornou verdade para muita gente. E ela vem sendo propagada, toda a mitologia. Então, voltando a Abril. Abril, então, se referia à deusa. O nome Abril é uma homenagem à deusa Vênus, para os romanos, uma deusa romana. Os romanos tinham o seu conjunto de deuses, os gregos também tinham os seus, os egípcios tinham os seus. E aí Abril se refere a uma homenagem a essa deusa Vênus, que também era uma deusa grega, só que com outro nome de Afrodite. A mitologia grega fala que a deusa Afrodite, ela nasceu em meio à espuma do mar, que em grego significa abrir, daí abril. A outra versão sobre a origem do nome Abril está relacionada com a primavera. A história mitológica de Vênus, a deusa romana, conta que esta deusa praticou centenas de adultérios. Então, essa é a história. Havia uma deusa, a deusa Afrodite, ou a deusa Vênus, ela praticou vários adultérios, viveu uma história de invejas e confusão quanto à identidade sexual. Presta atenção. Vou repetir. Essa deusa Vênus, homenageada pelo nome Abril, nome do calendário, quarto mês do ano, ela tem uma história de centenas de adultérios, uma vida de invejas e confusão quanto à identidade sexual. A mitologia conta que ela teve uma relação extraconjugal com um deus chamado Hermes. Dessa relação nasceu um menino chamado Hermafrodito. Então, o que você entendeu desse nome Hermafrodito? A junção do nome Hermes, que era o pai, com a mãe Afrodite. Então, Hermafrodito, que representava uma fusão entre o sexo masculino e o feminino, transformando em um ser intersexual. Ele foi transformado em um ser intersexual. Conta a história que uma ninfa, veja como que isso aconteceu, uma ninfa chamada Salmacis se apaixonou por Hermafrodito, mas ele não a quis, ele a rejeitou. Ela se sentiu ferida por isso, então ela armou uma armadilha para ele. Ela criou uma armadilha. Ela construiu uma piscina e num dia de calor, ele foi banhar-se nessa piscina e ela o agarrou. E ali ela pediu aos deuses que nunca mais permitisse que eles se separassem, mas que eles fossem unidos para sempre. O que os deuses fizeram? Transformaram eles em um corpo só. Isso diz a história que alguém criou. Então eles se tornaram um corpo só, um único ser, misturando aí ambos os sexos. Com esta nova aparência, o hermafrodito passou por rejeição por parte das pessoas. A aparência não era agradável.
Então ele foi grandemente rejeitado. E para diminuir a sua dor, ele pediu aos seus pais, que eram deuses, para fazerem com que todos que entrassem naquela piscina se tornassem como ele. A partir daí, o Hermafrodito tornou-se o deus das ideologias de gênero diferentes daquelas normatizadas pela biologia. E entendeu? Está entendendo? Como que a mitologia é uma mentira, mas ela não morre, e aí ela se transforma em verdade, porque ela é dita e dita e dita ao longo da história, porque pessoas acreditam e desejam que seja assim, pessoas querem implantar a mentira. Abre o teu olho, abre o teu olho, presta atenção, eu venho falando para você que o Eterno tem propósitos, mas Satanás também tem. O Eterno tem uma agenda, tem seus propósitos e tempos determinados para acontecer. Satanás, que quer ser igual ao Eterno, imita. E também tem os seus propósitos, tem a sua agenda. E quer fazê-la cumprir a todo custo. E tem trabalhado firme para fazer cumprir a sua agenda. E para isso ele tem todo um povo preparado, qualificado por ele para cumprir os propósitos. Lembre de Êxodo 34, verso 10 até 15, 16. Continue a ler o texto, é muito interessante. Querido e amado Pai, abra os meus olhos e os olhos do meu povo. Tire a imundície do meio de nós. Nós queremos que a mentira acabe. Nós não queremos associação com a mentira. Nós queremos que a mentira seja erradicada desta nação, porque esta nação é do Senhor. E onde o Senhor comanda, é necessário que haja somente a verdade, porque o Senhor é a verdade. Guarda essa pessoa que me ouve, Pai. Ela está precisando do Senhor. Leva ela e a mim a uma intimidade maior com o Senhor, a um conhecimento maior do Senhor. No nome de Yeshua. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu me despeço assim de você, então, e até o próximo áudio. Fique nessa graça do Eterno Pai. Amém.